queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Melco Grangeiro e você está assistindo uma aula de matemática para a turma do 8º ano, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade um pouco ao que nós viemos estudando nas últimas aulas, que foram sobre as operações envolvendo números inteiros. Para hoje nós vamos aqui trabalhar, ainda dentro dos números inteiros, um pouco sobre o que seriam a regra de sinais, né? A multiplicação, né, os métodos para fazer a multiplicação e a divisão, ok? Então nós vamos ver, né, eu vou fazer uma pequena antecipação. Nós vamos ver o que seria essa regra de sinal, né? Nós vamos entender como é que se faz a manipulação com os sinais e depois como seriam feitas as operações de multiplicação e divisão, certo? Vocês vão ver que são operações muito parecidas, os métodos são muito parecidos. E no final eu vou fazer uma ligação com as operações de adição e de subtração, utilizando o jogo de sinais para resolver um problema que nós temos lá, tá bom? Então se prepare, pegue papel e caneta que nós vamos iniciar a nossa aula agora. Então, o jogo de sinais, o que seria o famoso jogo de sinais, nós tanto ouvimos falar nos números inteiros. O jogo de sinal, ele trata de analisar os sinais dos números ou da operação. Eu vou falar primeiro sobre analisar os sinais dos números e depois eu falo sobre analisar os sinais da operação, porque isso aqui vai ser uma coisa que nós vamos utilizar lá no final da nossa aula. Mas entenda o seguinte, quando se fala em jogo de sinais, entenda a seguinte regra: se nós temos sinais iguais nos números ou nas operações, nós obtemos um resultado ou um sinal positivo, ok? Resultado ou sinal positivo. Essa regrinha diz isso. Se nós tivermos aqui sinais diferentes, isso resulta em um sinal ou um resultado negativo, tá bom? Por que eu falo sinal ou resultado? Porque esse jogo de sinais, ele vai ser utilizado para resolver dois problemas. Um problema está contido nas operações de multiplicação e divisão e outro problema na adição e na subtração. Então, o jogo de sinais será utilizado para resolver problemas de adição e subtração, multiplicação e divisão. Quando se fala em multiplicação e divisão, nós olhamos somente para essa parte dos resultados, ok? Nós olhamos para o resultado. E em adição e subtração, nós olhamos para a questão do sinal aqui, tá bom? Então, entenda o seguinte, de início, guarde essa regra do jogo de sinais da seguinte forma: sempre que eu tiver sinais iguais, isso aqui está relacionado a um sinal positivo, ok? Uma combinação de sinais iguais está relacionada a um positivo. E uma combinação de sinais diferentes está ligado a um sinal negativo, tá bom? Então nós temos aqui negativo e positivo, tá bom? Vamos entender essa regra na prática. Primeiro, como é que eu faço agora para resolver multiplicação e divisão? Vamos primeiro falar de multiplicações e divisões. Como é que nós resolvemos uma multiplicação e uma divisão? Os métodos são praticamente os mesmos. Você vai ver que é muito mais fácil do que fazer adição e subtração. Primeiro você vai fazer o seguinte: você vai olhar a operação, vai identificar se é multiplicação ou divisão, vai realizar a operação com os números sem olhar para sinal, você não se importa com os sinais. Você primeiro multiplica só os números e coloca o resultado, né? Faz a multiplicação ou a divisão normalmente, ok? Normalmente. E no final você realiza o jogo de sinais. O que é o jogo de sinais? Acabamos de falar aqui antes. Se os sinais são iguais, dá um positivo. Se os sinais são diferentes, dá um negativo, tá bom? Então vamos lá. Vejam aqui nos exemplos. Nós temos aqui a multiplicação do número menos 5 com o número mais 3. Então o que é que nós fazemos? Multiplica, né, o 5 com o 3, que dá 15, perfeito? E agora nós olhamos para os sinais, ó. Os sinais são diferentes, ó, menos e mais. Quando nós fazemos jogo de sinais, não importa qual é a ordem dos sinais. Se primeiro é menos e depois é mais, se primeiro é mais e depois é menos, não importa. A única coisa que nós devemos olhar é se eles são iguais ou se são diferentes. Se eles forem iguais, o resultado aqui será positivo. Se eles forem diferentes, o resultado é negativo. Aqui são diferentes, então o resultado é negativo. Ok? Então nós fizemos as duas etapas. Primeiro nós multiplicamos, como é a operação de multiplicação, e depois fazemos o jogo de sinais, que foi justamente o que eu passei aqui no começo. Letra B, ó, 4 vezes 5, isso aqui dá 20. Depois eu faço o jogo de sinais, ó, sinais iguais, resultado positivo, tá bom?
Então o resultado aqui seria mais 20, o resultado dessa multiplicação. Agora, se nós temos aqui, ó, menos 10 dividido por menos 2, ó. Então 10 dividido para 2 dá 5. E aqui nós temos os sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo, tá bom? Nós temos aqui, ó, mais 18 dividido por menos 3. 18 dividido por 3 dá 6. Sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? Então não importa quais são as combinações, não importa quais são as operações. O jogo de sinal ele é feito olhando se eles são iguais ou se são diferentes. Se eles forem iguais aqui, em operações de multiplicação e divisão, é importante lembrar disso. Em operações de multiplicação e divisão, você só olha se eles são iguais ou diferentes e coloca o resultado, né, lá no resultado o sinal correto, tá bom? Se forem iguais no resultado, você coloca positivo. Se forem diferentes no resultado, você coloca negativo, tá bom? Agora, eu quero trabalhar com vocês uma situação também envolvendo isso aqui, que seriam alguns outros exemplos quando nós temos uma sequência de multiplicações. Então, nem sempre eu vou multiplicar somente dois números. Às vezes eu multiplico 3, 4, 5, vários números. Então, o que é que aconteceria aqui comigo, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos resolver esse tipo de problema. Nós temos aqui, ó, menos 2 vezes o menos 3 vezes o mais 3 vezes o menos 4. 3 valores sendo multiplicados. O que é que nós vamos fazer? A mesma regra. Não muda para quando são dois ou mais valores multiplicados. Não muda. O que é que nós vamos fazer? Multiplica normalmente, né? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Agora o que é que eu tenho que fazer? O jogo de sinais. E o que é que vai alterar? O jogo de sinais agora que eu vou fazer não são somente olhando dois sinais, mas olhando mais de dois. É onde você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque aqui eu vou ter que fazer uma combinação. Ó. Menos com mais. Ó. Você vai olhar primeiro o sinal de 2. Você vai fazer um par aqui e olhar os sinais. Ó. Para esses dois números, qual seria o resultado? Qual seria o sinal? Ó, sinais diferentes, resultado negativo. Então, para esses dois eu teria um sinal negativo. Agora eu tenho, ó, um sinal negativo aqui e um sinal negativo aqui. Você faria o jogo desse sinal que você obteve, desses dois números, e opera com esse último. Menos com menos, ó, sinais iguais, resultado positivo. Tá bom? Ou seja, você ia ter que fazer uma combinação aqui. A cada dois números você olharia qual seria o seu sinal e iria combinando, né? Aqui, ó, se eu fosse fazer primeiro o jogo de sinal, que eu posso também, ó. Mais com menos, ó, sinais diferentes, resultado negativo. Então eu vou puxar aqui um sinal negativo. Aqui, nesses outros dois, ó, sinais diferentes, resultado negativo. Agora, negativo com negativo são sinais iguais, resultado positivo. Multiplica, ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60, né? 15 vezes 4, 60. 60 vezes 6, 360. Então você multiplica tudo e faz esse jogo de sinais. Porém, como a nossa função aqui como professor, né, é facilitar a vida de vocês, eu trouxe aqui um macete, né? Qual seria o macete? Você vai pegar numa sequência multiplicativa dessa, você vai contar a quantidade de sinais negativos que você tem. Você não precisa contar os sinais positivos. Você só olha para os números e conta quantos sinais negativos você tem, né? Então vejamos aqui, ó. Se você contou os sinais, a quantidade de sinais, tá lá, sei lá, 3 sinais negativos, ou na conta tem 4 sinais negativos, você vai olhar aqui. Se essa quantidade de sinais negativos for par, o resultado será positivo. Se essa quantidade de sinais for ímpar, o resultado será negativo, tá bom? Então vejamos aqui nos mesmos exemplos lá de cima, ó. Menos 2 vezes mais 3 vezes menos 4. Nós temos sinal negativo nesse número, ó. Então tem um sinal negativo, 2 sinais negativos. Ó, 2 sinais negativos, 2 é um número par, então quer dizer que o resultado seria positivo. Aí você multiplica os números que dá 24. Olha aí, como é um caso bem mais rápido. Ó. Aqui, você conta também, nós temos um sinal negativo, 2 sinais negativos. Então o resultado seria positivo. E você multiplica a numeração normal, tá bom? Então quando tiver mais de 2 números sendo multiplicados, você pode só contar a quantidade de sinais negativos, que isso aqui seria um jogo de sinal facilitado, tá bom? Aí você vê, se for par, resultado positivo, se for ímpar, resultado negativo, tá certo? Então qualquer coisa, volta e vê de novo aqui essa explicação, tá bom?
E como eu prometi, né, isso aqui foi a tática de resolução de multiplicação e divisão, mas o jogo de sinal ele também é utilizado para resolver um caso particular lá na adição e na subtração, que é o caso onde nós temos adição e subtração utilizando separadores, né? O que seriam esses separadores? São esses símbolos aqui, ó. Opa, calma. São esses símbolos de parênteses, colchete, chave, enfim. Geralmente a gente vai ver mais o parênteses sendo utilizado. Então nós temos aqui, nós utilizamos o jogo de sinais para retirar, né, um problema em operações do seguinte tipo. Nós temos aqui 4 operações. Vamos ver. Qual seria o nosso problema? Nas operações de adição e subtração, nós percebemos um problema como esse aqui, ó, né, que eu vou circular para vocês. Ó. Tá aqui, ó. O que é esse problema? Nós temos um sinal positivo e um sinal negativo. 2 sinais encostados, né, colados, com um separador aqui. Ó. Esse sinal do parênteses ele é utilizado para separar sinais. Então, se nós temos sinais encostados, né, nós usamos um separador, ou seja, o parênteses, para não deixar eles colados, né, não deixar eles unidos, próximos demais. Então, o que é que acontece? Nós não sabemos resolver dessa forma aqui. Então, nós usamos o jogo de sinal para resolver esse tipo de problema. De que forma? Você usa o jogo de sinal para substituir os 2 sinais e o parênteses por um sinal só. Tá bom? De que forma seria? O mesmo jogo de sinais. Se os sinais forem iguais, você troca tudo isso aqui por um sinal positivo. Se os sinais forem diferentes, você troca tudo isso por um negativo. Tá bom? Então ficaria da seguinte forma, ó. Você vai substituir aqui, ó, o menos 3, que não muda nada, né? Aí aqui eu tenho mais e menos, ó, sinais iguais, você troca por um negativo, sinais diferentes você troca por um negativo, que coloca outro número. Quando você faz isso, você pode sumir com esses dois, substituindo só pelo negativo e desaparecer com os parênteses, tá bom? Aí isso aqui a gente sabe resolver. Vamos resolver já já. Olha aqui, ó, sinais, ó, menos e mais, sinais diferentes. Então fica 5, ok? Fica 5, mais com menos fica menos, ó. 5 menos 7, tá bom? Igual. Substituímos por um de menos e tiramos o parênteses. Aqui, ó, 2 sinais iguais, menos e menos. Então colocamos o mais 2, ó, sinais iguais, substitui por um positivo. E agora colocamos o 4. Igual. Aqui, sinais iguais também, ó. 2 sinais de mais, né? Então, sinais iguais, ó, você coloca a primeira parte, que é o menos 2, não alterou. E aqui, os 2 sinais iguais, resultado positivo. Você coloca o 3 aqui, tá bom? Não importa esses primeiros parênteses, ó. Esses primeiros parênteses não alteram a nossa conta. Você pode desaparecer com eles também, tá bom? Depois que não tiver nenhum sinal colado, ó, aí você consegue resolver pela tática da aula anterior. Qual era? Agora é a tática de resolução. O jogo de sinais ele só é utilizado para substituir esses sinais que estão juntos, esses sinais que estão próximos demais. Agora, para resolver essas operações, você utiliza o método que nós passamos na aula anterior. Quais são? Se esses símbolos aqui, ó, menos e menos, são iguais, você soma e conserva o sinal. Se forem diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. É importante que você saiba diferenciar o que é regra de sinal e o que é a regra de operação envolvendo adição e subtração. A regra de sinal é só para substituir isso aqui, ó. É só para resolver um probleminha que é de sinais unidos, sinais juntos. Então, para resolver, o que é que a gente faz? Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. 3 com 1 dá 4 e conserva o sinal que é menos. Sinais diferentes, ó, percebe, quando não tem sinal na frente, é a mesma coisa que ser um positivo. Então, nós temos sinais diferentes. Você subtrai, 7 menos 5 dá 2 e conserva o sinal do maior. O maior é 7, o seu sinal é negativo. Sinais iguais, ó, mais e mais, né? Você soma, 2 com 4 dá 6 e conserva o sinal entre eles, que é o positivo. E agora aqui nós temos sinais diferentes, menos e mais. Você subtrai, 3 com 2 fica 1. E você conserva o sinal do maior, né? Ou seja, o sinal do 3, que é positivo. Então, saiba diferenciar o que é jogo de sinal na multiplicação e na divisão, e o que seria o jogo de sinais para retirar esses sinais unidos aqui, esses sinais juntos nas operações de adição e subtração. Então, primeiro você faz isso, você retira esses sinais unidos, e depois você resolve a conta normalmente, tá bom?
Então essa aqui foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, procure seu professor para tirar dúvidas e não perca a nossa próxima aula de matemática. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.